Eu quero falar para você que tem um banquete do Senhor nessa noite disponível para você. E eu acredito que se você veio aqui nessa noite de tanto frio, você tendo a oportunidade de ficar em casa, você preferiu vir porque você tem alguma coisa, você veio buscar alguma coisa em Deus. E eu creio que Ele tem disponível para você o que você precisar. Esse banquete ele está aqui aposto e eu vou só servir a vocês. Amém? Ministério de Música, muito obrigada. Glória a Deus por eles. Se eu fosse cantar, ia dar ruim. Vocês podem sentar. Tá todo mundo bem? Eu sei que tá frio. Eu também tô, minha mão tá super gelada, mas vai dar tudo certo, amém? O tema de hoje é coração para servir. E foi bem curioso, porque há umas 2 semanas, no máximo atrás, isso veio no meu coração. E aí eu pensei, eu acho que é coisa da minha cabeça. E aí no domingo que eu estava ali na porta, o pastor estava ministrando sobre Apocalipse, fim dos tempos e tudo mais. E não sei se vocês que estavam aqui repararam, quase no final ele começou a falar sobre servir. E antes dele falar, o Espírito Santo me lembrou de novo. Coração disponível para servir. Eu falei, ai meu Deus. Aí ele me deu um monte de coisa, eu comecei a anotar no telefone. Então, se você que estava aqui, por acaso saiu para ir no banheiro, beber água, e você me viu no telefone, eu estava anotando as coisas, tá bom, gente? E aí, quando eu terminei de fazer algumas anotações, o pastor começou a falar sobre servir, aí eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, obrigada, Espírito Santo, ele precisava fazer aquilo para me convencer, né? E aí ele foi, falou rapidinho, bem breve, deu só um gostinho e voltou para o assunto da ministração. Eu falei, tá bom, amém, vai ser isso. E aí, como o coração disponível para servir fica muito grande, eu sou um pouco ruim para colocar as coisas em poucas palavras. Aí a gente deixou esse tema, mas a gente vai conversar sobre esse coração, sobre disponibilidade, sobre servir, amém? E eu anotei aqui que coração para servir é um dos valores do nosso ministério. Se você não sabia, você está sabendo agora. E a gente tem alguns outros valores e eu vou citar, porque é interessante a gente saber. É vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, edificar pessoas, excelência, vida abundante e coração para servir. Então, isso são valores que o nosso ministério prezam para poder sustentar a missão do ministério, que é levar a palavra da fé para libertar o povo de Deus. Amém? Então, eu vou começar pedindo para você abrir em Romanos 10, no 9. Quero que você abra para você ler comigo. É muito importante a gente ler a palavra, amém? Eu posso ler? Daqui a pouco aparece ali na tela. Diz assim, é um versículo que a gente usa muito para evangelizar, né? Mas hoje a gente vai ler num outro contexto. Se com a tua boca confessares Jesus como... Me ajuda, gente. Como? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Então, aqui fala para a gente confessar a Jesus como nosso Senhor. E quando Ele se torna nosso Senhor, obviamente, nós vamos nos tornar o que dele? Servos. Amém? E servo é alguém que se rende à vontade do seu Senhor. Nós temos Ele como nosso Salvador, Ele nos resgatou do império das trevas, mas Ele também agora é o dono da nossa vida. Amém? E como eu disse para vocês, eu estava lá escrevendo algumas coisas,
E teve algumas coisas bem curiosas que eu fiquei assim, ai meu Deus. Mas eu vou seguir isso que o Espírito Santo me deu, porque assim, às vezes a gente fica muito preso ao servir aqui dentro, né? E a gente vai começar tratando com o serviço lá fora. Depois a gente vai falar sobre o servir aqui na igreja. Porque a gente não é só crente aqui dentro, né? Amém? A gente é crente na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Então, se a gente é crente em todos esses lugares, nós também somos servos em todos esses lugares. E eu quero que vocês abram em Colossenses 3. A gente vai ler primeiro o versículo 23. Diz assim: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Aí a gente lê aqui, a gente pensa, né? Poxa, tudo que eu estiver fazendo na igreja, eu vou fazer como se estivesse para Deus, e amém, glória a Deus. Só que às vezes a gente esquece de ler o versículo 18 em diante. Aí eu quero que vocês só subir um pouquinho. E o título aqui na minha Bíblia está o seguinte: os deveres da família. E aí aqui tem instruções para as esposas, para os maridos, para os filhos, para os pais, para os servos e até para os chefes. A Bíblia, ela nos ensina não só como a gente se comportar aqui dentro, né? Nesse local onde a gente se reúne, mas num todo na nossa vida, amém? Claro que aqui não está escrito com quem você vai casar, qual carro você vai comprar, onde você vai morar. Para isso existe o Espírito Santo. Amém? Vamos começar na ordem, né? Vamos começar com as esposas, no versículo 18. Diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E eu fui tratada aqui, gente, porque daqui a pouco eu estou me casando. Então, quando eu li, eu falei, ih, ó, Deus já está começando a tratar o negócio aqui comigo. Então, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Como é que está isso, sabe, de você servir ao seu marido, às esposas? Está sendo tranquilo? Está com dificuldade? Se submeter ao seu marido? Porque o marido, ele foi estabelecido como cabeça da casa. Eu sei que no contexto do mundo tem muita mulher tomando essa posição, porque o homem não sabe que ele é o cabeça e ele não se comporta como tal. Mas conforme a gente tem o conhecimento, a gente entende que nós mulheres devemos ser submissas ao nosso marido. Ai, Fabi, mas o meu marido ele não sabe ser o cabeça. Ajuda ele. Amém? Amém, esposas? Eu ainda não posso falar que eu sei se é fácil ou não, porque eu não vivo nesse contexto. Mas eu acredito na graça e na sabedoria do Senhor sobre a vida de vocês, para vocês serem submissas e ajudar Ele também, orando, dando exemplos na sua casa, se comportando conforme a palavra. E se você não tiver ainda seu marido que ainda não conhece ainda o Senhor, você tem a oportunidade de apresentar a Cristo, você com seu comportamento. Amém? Então, aqui a gente vê uma instrução para as esposas servirem ao Senhor, não, aos seus maridos sendo submissas. Amém? Eu imagino que possa ser difícil, mas, como eu já disse, eu acredito numa graça que pode vir sobre a sua vida para isso. E também, conforme o tempo for passando, você pode até ir instruindo o seu marido. Ah, mas o meu marido não tem um coração muito ensinável, ele não me escuta muito. Ora a respeito disso. Pede ao Senhor para que o coração dele comece a ser amolecido. E aí, conforme as circunstâncias, né, as ocasiões forem acontecendo na sua casa, você vai ir tendo abertura para poder conversar com ele. Poxa, meu bem, né, como vocês chamarem. Não seria melhor fazer assim? O que você acha? Sabe, essas coisas assim. Depois a Caixa faz um gabinete com vocês, vai ser mais sábia, vai ter palavras mais específicas. Mas aqui a gente vê que as esposas, elas também precisam servir aos seus maridos, amém? E aí vamos para o versículo 19. Maridos, agora é para os homens. Amai vossa esposa e não a trateis com amargura. E aí, maridos, como é que tá? Como é que está essa situação? Está sendo cabeça? Está tomando as decisões certas? Está protegendo? Amém? Está tendo seu tempo com Deus? Vocês sabiam que não é só a mulher que tem que procurar o Senhor, e não é só a mulher que tem que vir para a oração? Glória a Deus. Todos nós somos filhos e todos nós precisamos buscar o Senhor, amém?
Então, em nome de Jesus, que seja quebrado, se existir aqui, que essa cultura que não é dos céus, de que só a mulher busca o Senhor. Não, os homens também. Amém? E eu já ouvi falar por aí que os cultos dos homens têm sido, fogo puro. Então, vocês não estão tendo muita desculpa para não praticar a palavra. Versículo 20. Agora é para os filhos, para os jovens. Aleluia. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tem um outro versículo que fala, né, que se a gente honrar os nossos pais, a gente vai ter os dias prolongados na terra. Então, nós como filhos, e agora eu posso falar, porque eu estou ainda morando com os meus pais, o que a gente está fazendo para servir os nossos pais, né? Quando eles pedem alguma coisa, para lavar a louça nesse frio. Lá em casa a gente está sofrendo. E lá não é pouca louça não, né? Meu Deus do céu. Mas do que a gente está fazendo quando os nossos pais pedem alguma coisa para a gente? Como é que está a posição do coração, né? Porque, voltando aqui ao assunto de submissão, às vezes a gente até pode fazer alguma coisa, né? Vou fazer, mas com aquele bico, batendo pé. Como é que está o coração? Está disponível para ir? Tem que levantar por dentro e por fora, amém? Então, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Mas às vezes meu pai fala para fazer uma coisa que não tem nada a ver. Mas você tem que obedecer a seu pai e sua mãe. Amém? Agora os pais gostaram. A gente precisa obedecer aos nossos pais porque eles têm uma experiência de vida maior do que a nossa e eles conseguem ver lá na frente. Então, quando eles falam para a gente não fazer alguma coisa, é porque eles sabem que vai dar ruim. Amém? Agora para os pais. Calma, jovens. No versículo 21 fala assim: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Gente, vamos ser sinceros, às vezes também os pais irritam, né? Então, Deus tem sabedoria disponível para todo mundo. Tem sabedoria disponível para as esposas, para os maridos, para os filhos, para os pais. Agora vamos para o versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E aqui na nossa área de trabalho, né? Será que a gente está fazendo as coisas só quando o patrão está chegando? Quando ele está na frente? E aí, como é que está esse comportamento na empresa? Com os amigos de departamento? Está cumprindo as tarefas diárias? Não está? Só está fazendo quando... Aqui fala, né? Aqui fala, não servindo apenas sob vigilância, mas é você cumprir o seu trabalho, né? A Bíblia diz que o trabalhador ele é digno do seu trabalho. Mas quem é digno do seu trabalho? Do seu salário? O trabalhador. Então, precisa trabalhar. Aleluia. Vamos pular para o versículo 1 do capítulo 4. Agora, para os chefes, né? Para os empreendedores, os donos das empresas, aleluia. Diz assim: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Então, aqui é bem interessante, né? Porque a gente sabe que acontece muito de, às vezes, o chefe ser super autoritário, ser super grosso, ignorante e tal. Mas a gente não vive mais de acordo com a cultura do mundo, amém? Vocês que são chefes, vocês podem tratar os seus servos, os seus funcionários de uma forma muito bem também. E aí, vocês perceberam que a gente passou pelo versículo 23? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, é importante a gente fazer tudo que a gente for fazer, seja aqui dentro, seja lá fora na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, a gente fazer com o coração disponível, com alegria, como se a gente estivesse fazendo para Deus, né? Já ouvi muito exemplo assim para casamento, para as esposas, né? Como é que você receberia Jesus? Receberia ele todo descabelado, com a camisa do do deputado? Como é que você receberia Jesus? Será que você receberia ele assim? Acredito que não. Então, você também está pronta, né? Você está bem apresentável para o seu marido. E os maridos também para as mulheres, né, gente? Eu não vou puxar só para um lado, não. Vou puxar para os dois. Cuidar do corpo. Fazer a barba, o cabelo. Ó, isso não estava aqui anotado, não, hein?
É, muito bom isso. E aí eu escrevi aqui algumas coisas, né? Servir é amar, é abrir mão de si mesmo. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios 13, a gente lê que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Então, quando a gente está disponível para servir ao outro, muitas vezes a gente vai ter que renunciar a si mesmo. Porque muitas vezes a gente vai fazer algumas coisas que a gente não quer fazer. Às vezes a gente só quer ficar de boa, deitado o dia todo, ir para a praia, ir para o shopping passear. Mas a gente precisa fazer outra coisa. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as coisas em casa, precisa vir fazer alguma coisa na igreja, amém? Porque a igreja não funciona... Ai, gente, calma aí. Não funciona só terça de noite, quinta de noite, domingo de manhã de noite. Nos outros dias sempre tem alguém circulando aqui. Servir é honrar, servir é obedecer, servir é se colocar à disposição para fazer o que está precisando. E é que eu lembro de uma coisa que eu aprendi no Rema, né? Ah, você quer saber qual é o seu chamado? Sirva. Aonde? Ah, não, eu tenho chamado para ser apóstolo, então só vou servir se o pastor me chamar para ministrar. Não, você vai servir onde está precisando, amém? E eu vou falar uma coisa para vocês, tem um monte de coisa precisando aqui na igreja. Oh, glória a Deus. Servimos ao Senhor servindo as pessoas. Porque, gente, vamos, né, falar a verdade. O que Deus precisa? Ele está lá, sentado no trono dele, maravilhoso. Ele não precisa de ar-condicionado, não precisa de ventilador, não precisa de comida, ele não precisa de pregação da palavra, ele não precisa de nada, ele é autossuficiente, ele é o Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra, ele enviou Jesus para nos salvar, ele não precisa de nada. Quem precisa é a gente. Por isso que a gente serve ao Senhor servindo as pessoas, os filhos dele, amém? E aí, como é que está a sua disponibilidade para servir? Como é que está o seu coração? E uma outra coisa muito importante, né? Para você estar disponível para servir, você também precisa estar disponível para ser ensinado. Amém? Porque o que acontece? Às vezes a gente vem servir e tal, e aí, é para fazer tal coisa. Aí a gente acha que sabe fazer. Mas não é daquele jeito. E aí o nosso líder vai vir falar, olha, é para fazer assim, assim, assado. E aí, como é que a gente recebe essa orientação? Como é que está o coração? Como é que está essa submissão por dentro, né? Não, tudo bem. Eu vou me adaptar, eu vou me submeter, eu vou obedecer à instrução, eu vou fazer da forma que tem que ser feita, amém? E uma outra coisa também muito importante, que não está anotado aqui, mas eu lembrei agora, é como que a gente serve. Se a gente serve com alegria, a gente vem para cá para servir, né? Ou tanto aqui quanto na nossa casa. Quando a gente vai fazer as coisas, por mais que seja para lavar a louça nesse frio que está, a gente vai com o coração cheio de amargura, ou a gente vai, não, eu preciso fazer isso, eu vou fazer então da melhor forma possível. Amém? Porque é muito perigoso também você estar servindo e você não está fazendo com alegria, você está fazendo de qualquer jeito. Isso é muito perigoso, porque vai chegar uma hora que você mesmo não vai aguentar e você vai pedir para sair. Porque depois eu vou ler um versículo com vocês que diz para a gente ser fervoroso no servir. Se a gente não tiver fervoroso servindo, vai chegar uma hora que a gente vai desanimar. Eu não vou ser hipócrita de falar para vocês que não é cansativo, porque o nosso corpo físico ele se cansa. Poxa, não é cansativo a gente sair daqui às vezes tarde da noite, depois de um culto e arrumar a igreja e tal. É cansativo sim, o nosso corpo físico sente. Mas como é que está aqui por dentro, o nosso coração? Poxa, dever cumprido, com alegria, estou cansada, vou dormir, mas como é que está o coração? Poxa, estou feliz, porque pessoas foram alcançadas, eu pude cooperar para que essa noite acontecesse, para que pessoas tivessem recebido a palavra. Como é que está o nosso coração? Ou não, eu estou indo só por ir, para o pastor me ver, porque aí, como eu tenho chamado apostólico, ele vai me chamar para ministrar, e se ele me ver ajudando, ele vai me chamar. Não vai, gente. Não vai, não vai. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que comunica. Não adianta você querer fazer as coisas do jeito que você acha melhor ou na força do seu braço, porque não vai rolar. Amém? E como é que a gente cuida, né, do nosso coração? Como é que a gente mantém isso? E, poxa, Fabi, eu estou servindo, mas eu percebi agora você falando que eu não estou com essa alegria toda. E aí, eu vou ter que sair da igreja? Não. Existe mudança, sabia? Para Deus nada é impossível, e como o Mateus ministrou no culto jovem, Deus é um Deus de recomeços. Então, se você estiver disponível, com o seu coração disponível para servir ao Senhor, servindo as pessoas, e você estiver disposto a ser ensinado, isso pode mudar na sua vida. Amém? Lá em Provérbios 4:23, eu quero que vocês abram, por favor.
Posso ler? Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se a gente não guardar o nosso coração, o que vai acontecer? Vai proceder morte, vai proceder desânimo, tristeza, amargura. Então, a gente precisa guardar o nosso coração. Como? Se enchendo da palavra, entendendo o propósito. Por que eu estou indo para a igreja? Ah, não, eu vou ir, só vou sentar lá e vou ficar sentado recebendo? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Mas não. Eu tô me colocando à disposição para servir ao Senhor, servindo as pessoas, porque eu entendo que existe um propósito maior do que eu. Porque assim como eu fui alcançada, há alguns anos atrás, outras pessoas precisam continuar sendo salvas, amém? A maior missão da igreja é isso, o ID, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então, a gente precisa cuidar do nosso coração, se encher da palavra, orar, estar sempre se colocando no lugar do outro. Estava até conversando com o José, às vezes a gente acaba ficando irritado com algumas coisas, porque nós somos seres humanos, amém? E aí o Espírito Santo vem quebrando a gente todinho. Mas e você também? É, assim mesmo. Mas e você? Você também não erra? Você também não precisa que as pessoas tenham compaixão e tenham paciência com você? Chegou a sua hora de fazer isso. Aí a gente vai fazer o quê? Vai servir ao outro, vai abrir mão de si mesmo, vai colocar o outro como mais importante, amém? Agora a gente vai entrar no tópico servindo na igreja local e a gente vai ler um pouquinho a Bíblia. Amém? Vocês gostam de ler a Bíblia? Oh, glória a Deus. Romanos 12. A gente vai ler um pouquinho, depois eu vou falando. No versículo 3. Romanos 12, 3, do 3 ao 8. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta, façam com dedicação; o que contribui com liberalidade; o que preside com diligência; quem exerce misericórdia com alegria. Aqui a gente vê que nós somos muitos membros de um corpo. Quando nós fomos salvos, nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Amém? Agora vamos lá para 1 Coríntios 12. Agora é a parte que o povo gosta. De dom, de chamado. Vamos ler. Versículo 1. A respeito do... Posso ler, gente? Tá bom, vou esperar. Pode? A respeito do... 1 Coríntios 12, 1, tá bom? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Amém? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quanta coisa, né? E aí, às vezes, a gente vê pessoas disputando por um púlpito, por um microfone. Sendo que tem tanta coisa para fazer, tem tantos dons para a gente se mover, e a gente vai servir ao corpo de Cristo se colocando à disposição do Espírito Santo, porque aqui diz, né?
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Não é porque eu quero, não existe um botãozinho, pronto, agora eu vou fluir nisso. Não, é para alcançar o outro. Os dons não são para nós mesmos, é para alcançar o outro, amém? Para edificar o nosso irmão. Não é que, meu Deus, eu sou espiritual. Não, é só para o outro ser alcançado. Lembra do banquete? Essa pessoa vai ali pegar alguma coisa e vai servir você com um dom. Só isso. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Amém? Aqui a gente vê que se todo mundo fizer a mesma coisa, todo mundo vai ser o mesmo membro, então não vai existir um corpo. Então não vai existir o ID, não vai existir as pessoas sendo alcançadas em várias áreas da sociedade que precisa existir um cristão cheio da palavra, fervoroso. Amém? Vamos para o versículo 27. Posso ler? Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam a todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E é aqui fala que uns foi chamado para isso, outros para outra coisa e outros para outra, amém? Então não é todo mundo que vai ser pastor, não é todo mundo que vai ser profeta, não é todo mundo que vai ser apóstolo, mestre, evangelista. Não, são algumas pessoas específicas. E, na verdade, é uma minoria. Porque se todo mundo for vir pregar, quem vai arrumar a igreja, quem vai cantar, quem vai ir para a rua, pregar na rua, quem é que vai pregar no trabalho? Amém? Não quer dizer que quem esteja aqui não esteja fazendo essas coisas lá fora também, mas não é todo mundo. Eu, por exemplo, eu não percebo até o momento nenhum chamado ministerial. E eu entendi que eu estou aqui como socorros. Algumas pessoas viram para mim, mas qual é essa chamada? Eu falo, não sei. E está tudo bem. Porque não é isso que me define, não é isso que vai me fazer chegar a algum lugar específico. Não. É o que eu estou fazendo agora que vai me levar a algum lugar. Não é só ter um nome, porque não adianta nada. Quantas pessoas a gente vê que se intitulam, eu sou isso. E está fazendo o quê? Está fazendo nada. Tá, mas você serve na sua igreja, mas e aí, você está pregando para os seus amigos? Não, eu tenho vergonha. Então, de que adianta ter um nome, um chamado? De nada. Se você não estiver fazendo alguma coisa, gente, não adianta de nada. E outra coisa, você nunca vai... eu tenho um chamado de pastor. O pastor já não começou sendo pastor na igreja, né, pastor? Não é assim, gente. Você precisa crescer espiritualmente, você precisa ter um coração disponível para servir, um coração ensinável. Se você não tiver um coração ensinável, você não vai cumprir o seu propósito, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Ai, Fabi, que pesado, mas é verdade. Amém? E por que a gente serve na igreja? Porque nós somos membros uns dos outros. Né? E aqui diz, se a mão disser, eu sou mão, eu não faço parte do corpo, não, ela faz parte do corpo sim. Porque, e é muito interessante também que a gente leu, ninguém é considerado como menor para Deus, para Cristo. Não tem. Quem faz isso é o próprio ser humano. Não, porque a pessoa não aparece muito, então ela não é muito espiritual. Fulano não aparece muito, então ela não tem um testemunho poderoso. Tem sim, gente. Todo mundo que foi salvo tem um testemunho maravilhoso. Quando a gente lê as cartas de Paulo, eu estava observando isso em Atos. Toda vez que ele ia pregar, ele falava do que aconteceu com ele. Como ele era antes,
como foi o encontro dele com Cristo e o que ele estava fazendo depois. Ele não tinha um discurso miraculoso. Não, ele falava daquilo que aconteceu com ele. E assim é com a gente. O que aconteceu com você quando Jesus te encontrou, quando você foi salvo? Leva isso para as pessoas. Como você era antes, o que aconteceu, como foi e como você está hoje. É isso que as pessoas precisam ver. É essa mudança. Não é eu simplesmente estou aqui na frente ministrando. Não. Eu posso estar aqui ministrando e não alcançar ninguém lá fora. Eu vou estar recebendo tapinha nas costas dos homens. E o galardão lá no céu? Eu quero é galardão. E como já disse, né, a finalidade sempre é alcançar outras pessoas. Tudo que a gente faz aqui, a igreja está promovendo vários eventos, e glória a Deus, é muito bom. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Tudo que a gente faz sempre tem um intuito final de alcançar pessoas. Agora a gente tem o projeto do novo templo. Ai, meu Deus, a igreja está pedindo dinheiro. Não, gente. Vocês não estão aqui num lugar confortável? A gente não crê, pede e declara que vai chegar mais pessoas? Então, a gente precisa de mais espaço. Não é meio óbvio quando a gente para colocar as coisas no seu devido lugar? Então, sim, a gente precisa de dinheiro para poder comprar ou esse espaço ou comprar um outro, a gente ainda não sabe. Deus é que sabe, vai dar tudo certo. E a gente precisa de um espaço maior, a gente precisa de mais trabalhadores para poder servir no culto da manhã e da noite. E se for necessário um terceiro culto, a gente precisa de mais pessoas servindo. Ai, Fabi, mas eu só vou servir se for para cantar. Se eu fosse pensar isso, eu estava lascada. Tá aí uma coisa que eu não posso. Não, pastor, está precisando aonde? Cássio, está precisando aonde? Aos líderes, está precisando aonde? Eu vou. Eis-me aqui. Vocês já fizeram essa oração para o Senhor, eis-me aqui? Se já fizeram, vocês sabem que funciona. E você que ainda não fez, faz. E se prepara porque vai vir. Vamos ler lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 2. Que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. E aí olha o que fala o versículo 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a missão do nosso ministério? Levar a palavra da fé para libertar o povo. Então, além da gente ter a missão de levar a palavra para poder salvar as pessoas, a gente ainda leva o conhecimento, e é o que Deus deseja, que as pessoas sejam salvas e conheçam Ele, que tenham pleno conhecimento da sua vontade, para que vivam dias bons na terra. A palavra fala sobre isso, amém? E João 3,16. Que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a missão do Filho, né? Que tem aqui o título na minha Bíblia. É a missão da gente também, porque a gente não foi chamado para ser cristãos, que é como se fosse uma miniatura de Jesus, de Cristo. Então, a gente precisa imitar Ele. E Ele fez algo que a gente nem precisa mais fazer, que foi se entregar na cruz por a gente. Amém? A gente nem vai precisar fazer isso. A gente só precisa abrir mão da nossa própria vida. A gente serve na nossa igreja com os nossos dons e talentos, fazendo o que está precisando. Servimos também com as finanças, como eu já falei aqui, do projeto do Novo Templo. Existe um carnê, existem os eventos, mas, Fabi, está pesado. Convida outras pessoas. Não é uma obrigatoriedade você estar. A gente promove isso para que vocês tenham a oportunidade de servir e se envolver. Poxa, Fabi, não consigo esse mês, eu não vou poder ir porque está apertado financeiramente. Poxa, ajuda a gente divulgando. Não custa nada colocar o banner no status, mandar para os vizinhos, para os amigos, falar, poxa, vai rolar um japa maravilhoso em agosto. Aleluia. Amém? Não custa nada. Isso também é uma forma de servir, porque você está ajudando. Não necessariamente é você estar aqui ou você estar aqui fazendo algo, mas quando você compartilha também o banner nas suas redes sociais, você convida as pessoas, você também está servindo, amém? Existem tantas formas de servir, tantas formas. E aí eu queria perguntar para vocês, né? Quando foi a última vez que vocês se colocaram à disposição da liderança ou do pastor? Silêncio para reflexão. Pastor, e aí, o que está precisando? Está precisando de quanto?
Ai, Fabi, mas eu não tenho. Mas se você tiver um coração disponível, Deus vai contar com você para fazer esse dinheiro chegar na sua mão. Vocês sabiam disso? E existem pessoas que são chamadas específicas para ter dinheiro para financiar o reino, gente. A gente não precisa ter medo e nem vergonha de falar disso, não. Porque sim, no nosso meio vão se levantar milionários. Ai, meu Deus, isso na igreja. Não, gente, para poder financiar as coisas. Amém? Para poder financiar o novo templo. Amém? Isso não tem problema. A única condição é a pessoa estar disponível. Porque aí, se ela tem o dinheiro, mas ela reter para ela, não vai ser bênção. Não vai ser bênção. Amém? Mas aí se você falar assim para mim, poxa, Fabi, eu fui convidada para fazer algo e eu não sei fazer isso. Eu também não sabia ministrar. Estou aprendendo. Apanho muito, mas estou aprendendo. Se você tiver um coração disponível e ensinável, você vai aprender. Porque tem pessoas aqui que elas estão dispostas a te ensinar para você fazer aquilo da forma certa. Mas aí você precisa ter o coração o quê? Ensinável, isso mesmo, glória a Deus. Deixa eu ver aqui uma anotação que eu fiz, só para conferir. Um ponto muito importante, né? Não, eu estou disponível para servir, mas só quando eu estiver bem. Quando eu estiver mal, eu não conta comigo. Eu já passei por isso. Já teve dia de eu chegar aqui, eu tive um problema no domingo e eu, Kátia, me ajuda, eu não vou fazer anúncio porque eu estou muito mal. Quase chorando no meio do culto. Eu não tenho problema de falar isso não, gente, porque isso aconteceu comigo. Era um momento de imaturidade. Ai, meu Deus, eu tive problema, então não vou fazer nada disso. Gente, se a gente for pensar assim, a gente não vai fazer quase nada então na nossa vida. Porque quem aqui não tem problema? Levanta a mão. Não estou vendo uma mão levantada. Aleluia, glória a Deus. Depois você faz uma imposição de mãos de todo mundo. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, gente. Mas aí, quando a gente entende, eu mesmo sempre, o Espírito Santo me quebra todinha com isso. Não é sobre você. É sobre as pessoas que vão ser alcançadas. É para você servir, não é sobre você. Aí eu, tá bom, me perdoa. E eu venho. Sabe, a gente aprender a servir mesmo quando a gente estiver com problema, mesmo no dia mal. Eu sei que existem coisas muito específicas que realmente às vezes não dá, mas aí é você que vai checar a motivação do seu coração. Porque assim, eu já pensei em pedir para sair, por quê? Por conta de vergonha. Aí era falta de vergonha na cara. Não era que tipo assim, estava tudo mal. Não. Era só eu mesma, a minha carne, querendo fugir. Né, pastor? E aí, eu quero que você abra em Filipenses 2, e a gente vai ler o versículo 13. Sobre esse tópico, né? Servir quando estiver passando por problema. Porque não é sobre nós, é sobre os outros. E quando a gente vem com um problema, mas a gente se coloca à disposição, a graça pega junto, e tudo corre tão bem. A alegria do Senhor vem e fortalece a gente. Diz assim, olha, no versículo 13, né, de Filipenses 2. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Será que a vontade de Deus é que a gente retroceda? Será que a vontade de Deus é que a gente pare por conta de um problema e fique lá, no cantinho da parede, chorando? Não é a vontade dele, gente. Ele quer... Na verdade... Esses dias maus são os dias que a gente mais cresce, né? Que a gente murra a nossa carne, a gente fala, não, eu vou lá, eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí a gente cresce, a gente experimenta de refrigério de Deus, da alegria dele. E algo sobrenatural vem sobre nós e nos fortalece. Quando a gente sai, caramba, é completamente diferente. E quando é lá na rua também, na nossa casa, porque a gente está mal, que a gente está com problema, e a gente se coloca à disposição do nosso familiar, de um amigo... Cara, como é gratificante. Você acaba esquecendo o seu problema, porque você coloca o outro como mais importante. Jesus fez isso com a gente, ele colocou a gente como mais importante. E aí, nossa, pronto, então eu não vou me amar, então eu não vou cuidar de mim mesma. Não, porque enquanto você está cuidando das pessoas, naquele mesmo momento que às vezes você está passando por um problema, quantas vezes eu passei por isso? As pessoas virem conversar comigo, me pedir conselho, e eu ficar assim, eu que estou precisando. E o Espírito Santo pegar junto e eu dar vários conselhos, que depois eu ficava lendo assim, eu que estou precisando disso, hein?
Depois eu ficava pensando, gente, eu falei isso? Amém, eu estou recebendo também. Então, quando a gente se coloca à disposição do outro, a gente também recebe, a gente é edificado e a gente é fortalecido, a gente recebe orientação, sabedoria do Senhor. Tudo isso está disponível para a gente, amém? E aí agora eu quero começar a falar sobre Jesus, né, que foi o nosso maior exemplo. Quando ele, um momento específico, né, quando ele lava os pés dos discípulos dele. Poxa, ele era Deus em forma humana. Ele que tinha que ter os pés lavados. Não era ele se curvar diante dos discípulos e lavar os pés dele. Deles, no caso. Mas ele fez isso porque ele entendeu que ele veio para servir e não ser servido, né, como a palavra fala. Ele veio dando a sua vida, servindo. E eu estava pensando, né, a gente vê nos evangelhos, os relatos que estão escritos, ele ia de cidade em cidade, pregando o evangelho, curando os enfermos, libertando os cativos. Poxa, quantas coisas ele não poderia estar fazendo, mas ele estava ali, servindo aquelas pessoas. Estava lá na sinagoga ensinando a palavra, estava andando pelas ruas, ia visitar as pessoas, ficava na casa do povo, e era servido com as comidinhas. Mas ele sempre estava ali com o coração para servir, ele nunca ia para casa de ninguém ficar à toa. Amém? Ele nunca ia para ficar de perna para o alto, agora você me serve. Não, ele sempre ia para curar alguém, para trazer a palavra para alguém, para poder expulsar algum demônio, para ressuscitar algum morto. Ele sempre ia para servir. Sempre ia para servir. A gente pode continuar aqui em Filipenses 2, do 5 ao 8, né, que diz... o título aqui na minha Bíblia é O Exemplo de Cristo na Humilhação. E aí no versículo 5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como eu já falei com vocês, a gente não vai precisar morrer por ninguém. Mas a gente precisa fazer igual ele fez, se esvaziar. Né? A Bíblia diz que quando nós somos salvos, nós morremos em Cristo. Então não existe mais a Fabiana com as vontades carnais, a Fabi, a velha criatura. Não, agora é uma nova Fabi, agora é um novo você, que vive para Cristo, para obedecer a Ele. Amém? Servir está muito ligado com obedecer. Como eu já citei, a obediência é muito importante, gente. A obediência vai te levar a lugares que você não tem noção, que você não faz ideia, vai te fazer experimentar coisas sobrenaturais, vai fazer você ver coisas no reino espiritual. Por quê? Porque Deus quer revelar as coisas para a gente. Acabou esse tempo de mistério. O mistério que estava oculto já foi revelado, que era a igreja. Amém? Somos nós. Então acabou. Deus quer falar conosco, Deus quer que a gente viva bem, que a gente erre menos. Amém? A Bíblia diz que o sábio ele aprende com o erro dos outros. Poxa, que maravilhoso. Eu queria ter ouvido isso quando era mais nova. Eu falo muito para minha irmã, pego muito no pé dela. Porque eu falo para ela, você não precisa passar pelas mesmas coisas ruins que eu passei. Você não precisa fazer as mesmas burrices que eu fiz. Porque eu errei e você pode ter a oportunidade de ser sábia e aprender com os meus erros. Aí agora é uma coisa que está com ela. É o poder que está na mão dela da decisão. Mas, poxa, a gente tem o Espírito Santo nos ajudando a todo momento. E ele sabe do nosso futuro. Nossa, como eu estou aprendendo sobre isso. Ele está vendo lá na frente. E tem coisas que a gente vive agora que a gente não entende. Ele dá comandos que a gente não entende. E a gente, às vezes, questiona, não vai. E aí a gente perde aquilo que ele tinha lá na frente para a gente. E eu não estou falando, gente, só de bênção material, não. Estou falando de bênção espiritual. Estou falando de crescimento, de maturidade. Amém? A gente não pode se resumir que a vida com Deus é ganhar coisas. Quando a gente morrer, vai ficar tudo aí. A gente não vai levar nada, dica de nada. Mas eu estou falando do crescimento espiritual, de eu conseguir exercer os frutos do Espírito. Amém? É algo que ninguém pode roubar, que nada pode tirar isso de mim. E para começar a finalizar, eu quero falar algo que eu até falei um pouco no culto jovem, que todo o nosso serviço ele é uma semente, né? E eu sei que eu puxei um pouquinho a orelha de vocês, mas eu sei também que tem muitas pessoas aqui na nossa igreja que estão com o coração disponível demais. Tanto que esse projeto ainda existe porque pessoas pegam junto com o pastor e a Cátia, não é só eles sozinhos. Eu sei que tem pessoas que estão aqui desde o início, pessoas que chegaram
há algum tempo, pouco tempo, e está com o coração aqui e faz isso acontecer. A gente sabe, a gente percebe, a gente vê, né, a disponibilidade das pessoas. E eu creio e declaro isso sobre a vida de vocês que estão com o coração aqui disponível. E vocês que ainda não estão, mas nessa noite vocês têm a oportunidade de mudar isso. De que tudo que vocês fazem aqui é uma semente para Deus. Tudo, tudo. Como eu disse, o Espírito Santo ele vê lá na frente e tudo que vocês estão plantando, em algum momento vocês vão colher. Ai, Fabi, então eu vou colher um carro, uma moto, uma casa, uma viagem. Talvez sim. Mas não é isso. Deus, ele não... Ele mima sim a gente, porque ele é o nosso pai. Mas ele não fica satisfazendo as nossas vontades da nossa carne. Ele não fica satisfazendo aquelas... Como que eu posso dizer? Sabe, coisa que não tem nenhuma utilidade? Só... Isso, sem propósito, vaidade. Obrigada, gente. Não, ele não vai fazer isso, sabe? Porque ele não fica também mimando a gente para a gente ser que nem aquelas crianças que choram por tudo. Não. A Bíblia diz que Deus, em sua glória, há de suprir todas as vossas necessidades. O que você está necessitando? Às vezes tem uma pessoa que está necessitando de uma viagem para descansar, amém. Se for uma necessidade, Deus pode sim te dar isso. Por que não? Se Ele cuida de você, Ele é seu pai, Ele te ama. Mas se for só por mero, eu quero... Tipo eu gosto muito de andar de avião. Por mim, eu ia todo final de semana. Quando algumas pessoas escutam e ficam assim, meu Deus, eu gosto, amo. Mas eu não vou ficar viajando todo final de semana. Seria um mero capricho da minha carne. Amém? Então, o que você estiver necessitando... Ele vai te dar. Você vai colher no momento certo. A nossa vida com Deus, eu já dei esse exemplo bem no início para o Geração Ágape. É como se fosse uma estrada. A gente está caminhando, e não sei quem estava aqui vai lembrar da mata da floresta. Existe a mata e a floresta. A gente estava lá perdido, lembraram, né? A gente estava lá perdido, a gente se arranhou todo. E passou um caminho, porque a gente estava lá rodando, e a gente passou um caminho e a gente perdeu. Mas Deus é um Deus de recomeço, nós somos uma nova criatura, amém? Então, Ele estabeleceu tudo de novo para a gente, quando a gente encontra Jesus, e aí a gente volta para a pista. A gente vai caminhando, e conforme o que você for precisando, no meio do caminho, você vai encontrar. Sim, uma casa, sim, uma viagem, um carro... Mas também o crescimento espiritual, como eu falei para vocês, que é o mais importante. Amém? E, como eu vim dizendo, né, todo o serviço de vocês é uma semente. Tudo, tudo. Eu falei isso no ofertório do culto jovem, e tudo que a gente faz é uma semente. Quando a gente vem aqui e canta, quando a gente vem e ministra, quando a gente fica na porta, quando a gente vem arrumar a igreja, fica na cantina, trabalha no departamento social, no departamento de mídia, no diaconato, no bazar, na câmera, o que mais? No departamento infantil, tudo que a gente está fazendo, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, é uma semente. E no tempo certo a gente vai colher. E vocês viram que eu falei um monte de departamento, né? Vocês pegaram, né? Hashtag fica a dica. Quer servir? Tem bastante coisa para fazer. Filipenses 4:20, vamos ler, eu já falei, mas vamos ler. Vinte nada, é 19. Diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, amém? Então, tudo que você necessita vai chegar. Amém? No tempo certo. Não é quando você quer e quando eu quero. Aleluia. Às vezes a gente quer para agora, né? Ainda mais a gente, jovem. Cadê os jovens? A gente gosta das coisas rápidas, que nem nas redes sociais, que a gente clica e já foi. Quando o Wi-Fi está devagar, a gente não gosta, se irrita. Eu também me irrito, gente. Eu sou igual a vocês. Eu preciso que o negócio abre e não abre, fica assim, meu Deus, tem que funcionar, uma máquina. Mas às vezes buga. E aí, a gente precisa aprender a esperar no Senhor, amém? Gálatas 6, do 7 ao 10. Diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante, não era esse não, é a partir do 7, gente, perdão, eu confundi o 6 com o 6.
A partir do 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E aqui, vamos parar aqui rapidinho, de Deus não se zomba, né? Eu falei um pouquinho atrás da motivação do coração. Eu estou fazendo isso com alegria, porque eu quero mesmo servir, porque eu estou disponível, ou porque eu só quero ser visto para poder chegar em algum lugar que eu quero. Deus conhece o nosso coração e Ele está vendo tudo isso. E nós somos seres espirituais. Então, o pastor não vai ser comunicado sobre você, sobre o seu nome, se a tua motivação do coração for para ser visto. Amém? Se o teu coração estiver disponível, aí sim a liderança, o pastor vai saber, poxa, eu posso contar com fulano. Por quê? Porque ele vai ter paz no coração dele para poder te chamar para fazer alguma coisa. E, gente, eu estou falando aqui, né? Pastor chamar e tal. Mas se coloquem também à disposição, né? Até ajuda. Poxa, eu estou livre, eu queria ajudar. O que está precisando? Eu tenho disponibilidade tal dia, tal horário, dá para fazer alguma coisa. Procurem também, né? Versículo 8. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E eu até poderia dizer aqui, né? Se você estiver com a motivação errada, você vai se frustrar. Não vai aguentar muito tempo. E ainda tem o grande risco de se desviar, de acabar saindo da igreja, de acabar parando de ter a comunhão com Deus, porque estava com a motivação no coração toda errada. Amém? Versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da fé. Amém? Eu finalizo aqui, eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido clara, e eu sei que enquanto eu falava, o Espírito Santo falava coisas específicas no coração de vocês. E quem estava com o coração meio desalinhado, deixa Deus tratar. Pergunta para Ele, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que abrir mão em mim mesma, para eu poder ter esse coração, igual o de Jesus, de servo, disponível, para servir os meus irmãos, para poder ser uma bênção onde a gente estiver, sabe? O mundo está muito carente de amor, de boas ações. Nossa, às vezes a gente faz uma coisa que é tão simples e as pessoas ficam isso, maravilhadas. Elas ficam admiradas. Nossa, porque está se perdendo, né? O amor está se esfriando e as pessoas não estão olhando mais umas para as outras. E aí agora eu lembro do BRT, porque as pessoas para entrar no BRT só entram, elas nem olham para o lado, nem para cima, nem para frente. Elas olham para o chão. Eu preciso entrar ali. Que se dane quem estiver do meu lado. É assim mesmo. Quem anda de BRT sabe que é assim. Mas sabe, não, a gente pode ser diferente. A gente pode... Vai lá, passa. Eu mesmo não aguento, gente, porque eu acho que é um absurdo as pessoas entrarem daquele jeito no BRT. Eu não aceito aquilo. Eu não aceito. Eu falo, não, eu não vou fazer isso, porque eu não quero ficar assim. Não combina comigo. Sou tão delicada. Tô brincando. Não combina, sabe? As pessoas estão perdendo o senso do ridículo, de tudo. Então, tudo que a gente é aqui, porque aqui dentro é muito fácil, né? Ser crente, todo mundo está ouvindo a palavra, aleluia, mas e lá fora? A gente precisa ser a mesma coisa lá fora, e é aí que entra o crescimento espiritual, o andar nos frutos, o ter compaixão com o outro, amém? As mulheres serem submissas aos seus maridos, os maridos respeitar as suas esposas, serem o cabeça, os filhos obedecerem os pais não irritar os filhos. Amém? Eu não vou fazer apelo, porque eu acho que não tem ninguém de fora. Vocês estão visitando a gente, né? Vocês já aceitaram Jesus? Não? Você quer aceitar hoje? Amém. Eu gosto de ler os evangelhos, eu sempre vejo que Jesus ele não ficava apelando para ninguém servir a ele. Jesus ele vinha, falava da palavra e as pessoas o seguiam. Então você, quando você quiser seguir ao Senhor, Ele vai estar disponível para você. Eu não vou te obrigar, eu não vou falar que você tem que vir aqui à frente, não. Não sou eu que faço isso, é o Espírito Santo. Só quero te dizer que Ele te ama, que Ele tem planos bons para a sua vida, assim como tem para Ele. Eu creio que Deus, Ele une propósitos e Ele gosta quando as pessoas andam na mesma direção, com o mesmo propósito, porque eu já vivi isso. E é muito ruim quando as duas pessoas não estão caminhando juntas, no sentido espiritual mesmo, porque uma hora pesa.
E assim, não é só isso, é a sua vida, é a sua alma ser salva e você voltar a ter relacionamento com Deus. Porque lá em Adão, quando a Eva e o Adão comeram daquele fruto, eles pecaram e nós fomos destituídos da glória. A gente perdeu o acesso direto a Deus. O que Deus fazia com Adão e Eva naquele jardim? No fim da tarde, Deus ia até eles para poder conversar, para ter comunhão. E da mesma forma é agora. Ele veio até nós. A gente veio aqui para a igreja, mas a gente está aqui porque antes Jesus morreu pela gente. Então, quando você quiser seguir a Cristo, cara, Ele está disponível para você. Pode ser agora, pode ser você indo para sua casa. Você não necessariamente precisa vir aqui na frente, porque é no seu coração. Se você ouviu aqui no início, Romanos 10, o versículo 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus ele é o seu Senhor e seu Salvador, você vai ser salva. É só isso que precisa. E aí você estar aqui com a gente vai ser uma consequência, porque dentro de você vai querer estar aqui com a gente. Amém? Quero que vocês fiquem de pé, por favor. Vou chamar o Ministério de Música, porque se eu cantar já era. A nossa parte é essa, gente, pregar a palavra. E é a pessoa que vai decidir. A nossa irmã que está ali atrás, eu nunca vou obrigar ela a fazer isso, porque é o coração dela. Ela ouviu a palavra. É o Espírito Santo que vai convencer, amém? Isso fica tão leve quando a gente entende isso. Vocês podem cantar O Senhor é o meu pastor, por favor. Por amor ao seu nome.
Salmo 23 é maravilhoso, poderoso demais. Levante suas mãos, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Pai, pela tua unção, que mais uma vez fez tudo. Obrigada, Espírito Santo, pela sua doce presença. Obrigada porque é você que convence, é você que fala coisas específicas no nosso coração, para sermos moldados e transformados e sermos quem você nos criou para ser. Obrigada, Pai, pela tua palavra, que é poderosa, Pai. E eu creio, Pai, que ela não vai voltar para o Senhor sem cumprir o fim que o Senhor mesmo designou, Pai, para cada pessoa. Seja salvação, seja libertação, seja cura, seja libertação, Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por cada irmão aqui presente, por cada um que vai ouvir essa mensagem depois. Obrigada porque a tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade. É isso que nos faz andar, Senhor, que nos guia, Pai. Muito obrigada por isso. Obrigada porque tudo que dissemos aqui, tudo que estamos fazendo, Pai, tudo que vamos fazer é uma semente. E no tempo certo haveremos de colher, Pai, para a honra e glória do teu nome. Obrigada por sermos teus filhos amados. Obrigada, Pai, pela tua unção sobre nós. Obrigada pelo teu Espírito Santo habitando dentro de nós. Obrigada pela graça que nos faz chegar adiante do seu trono com confiança, sabendo que o Senhor nos escuta, Pai, que o Senhor fala conosco. Obrigada pela tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para nós, Pai. Obrigada, Senhor. Eu oro, Pai, para que essa palavra não seja perdida, Pai, mas eu oro para que os corações dos meus irmãos sejam solos férteis, Pai, para darem frutos, Pai, em nome de Jesus. E aqueles corações, Pai, que estavam desalinhados, se alinhando, Pai, a tua palavra, a tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Não porque somos bons sozinhos, mas é porque é o Senhor em nós, a tua palavra, o teu poder operando em nós, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, porque todas as palavras que foram ditas aqui foi uma semente, Pai. Obrigada porque é o Senhor que vai regar e o Senhor que vai dar o fruto. Obrigada por isso, Pai. Nós te amamos, consagramos nossas vidas ao Senhor, Pai. Eis-nos aqui para te servir, servindo as pessoas, na nossa casa, no nosso trabalho, no ônibus, na nossa igreja local. Obrigada pela tua graça nos capacitando, Pai, nos auxiliando. Obrigada pelo teu amor que foi derramado nos nossos corações, nos possibilitando, Pai, de amar ao nosso próximo como a nós mesmos, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sejam abençoados na prática dessa palavra, meus irmãos. Olá pessoal, graça e paz. Eu queria indicar para você o livro Em Busca de Timóteo, do irmão Tony Cook. Um livro que impactou a minha vida quando eu li e que eu tenho certeza que você vai ser impactado também. É um livro não somente para a liderança, mas para todo crente achar o seu lugar na igreja local. Em Busca de Timóteo, eu indico, leia a fé.